nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro. Estamos na segunda semana do tempo do Advento. A palavra de Mateus, no capítulo 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao escutarmos essa parábola, é comum admirar o gesto do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. É fácil exaltar a sua generosidade, a sua coragem, o seu amor, mas muitas vezes nós olhamos esse movimento a partir do ponto de vista das 99 ovelhas que ficaram no redil e esquecemos daquela que se perdeu. Pouco se fala dela, pouco se pergunta como ela viveu e o que a levou a se perder. E talvez seja este justamente o olhar que falta ao Evangelho de hoje para nós entendermos todos os meandros, os contornos desta palavra de Jesus. A minha reflexão hoje vai na direção do olhar daquela que se perdeu. Porque há momentos em que nós somos esta ovelha. Há momentos em que, mesmo cercados por pessoas, nós nos sentimos estranhamente sós. A vida anda, os dias passam e tudo parece continuar, menos nós. Você vê os outros seguindo, mas por dentro já não se sente mais incluído. E não é ausência de companhia, não. É ausência de sentido. É como existir num fluxo paralelo, fora do compasso da vida. E essa talvez seja a pior solidão, a de quem permanece presente, mas já não pertence. E a ovelha no Evangelho ela se perdeu. Talvez não por escolha, mas por esgotamento. Ela foi ficando para trás sem que ninguém notasse. Talvez desacreditada, talvez silenciosa demais, e chega uma hora em que até o desejo de voltar desaparece. Você ainda acredita em Deus, mas não acredita mais que Ele virá só por você. E é aí que o Evangelho muda tudo. O pastor, ele deixa as 99 e vai ao encontro, não por estatística, mas por história, porque ele tem memória. Santo Ambrósio, que era bispo de Milão lá pelo ano 400, ele dizia assim: Cristo, ele traz todos em si, mas olha para cada um como se fosse único. Isso reforça o texto de hoje, muda o nosso olhar, porque o reencontro não nasce dos méritos, mas da memória. E não qualquer memória, mas uma memória viva, comprometida, amorosa. E eu quero dizer hoje para você, Deus tem memória porque tem história conosco. E quem tem memória tem vínculo, tem afeto acumulado, tem rosto guardado. Diferente de nós, que nos esquecemos com o tempo, que deixamos pessoas sumirem das nossas lembranças, Deus não apaga ninguém. Nele o nosso rosto permanece. Mesmo quando nós nos desviamos, mesmo quando não queremos mais ser encontrados, Ele continua a lembrar. E é essa memória que provoca a falta, e é essa falta que gera um movimento. Deus não nos busca porque precisa cumprir uma obrigação, mas porque sente a ausência de quem ama. E Ele não ama por hábito, mas porque se lembra, porque conhece, porque sente, porque tem em si a imagem de cada um de nós como um tesouro insubstituível. A memória de Deus é o ventre do reencontro. É ali, nesse lugar silencioso e eterno, onde ainda somos desejados, que nasce o passo que Ele dá em nossa direção. Por isso, quando Ele deixa as 99, não é porque a lógica exige, mas porque o amor recorda. E quem recorda de verdade não se conforma com a distância. Quem sabe há partes em nós que também se perderam. Às vezes nós seguimos por fora, mas por dentro já não há mais ritmo e nem paz. Se hoje este for o seu caso, talvez o Evangelho esteja dizendo: você não precisa voltar inteiro, só precisa parar de fugir. O resto é com Ele, porque há um amor que não espera na colina. Ele desce ao vale, ele caminha por desvios, e quando encontra, ele não celebra o retorno da ovelha, mas a fidelidade do amor que não desiste. Este é o amor do nosso Deus por cada um de nós, um amor que tem memória, que guarda o nosso rosto e nunca desiste de nenhum de nós. O Evangelho não é apenas uma promessa de reencontro.
é também um grito contra qualquer tipo de esquecimento. Toda alma que se perde em silêncio deveria ser procurada com urgência. E toda a vida desacelerada, todo o coração desorientado, todos eles trazem sinais que o amor verdadeiro reconhece. Deus, ele não se conforma com as ausências. E se ele procura, é porque sente a falta de quem ama. Se hoje há em você um pedaço esquecido, um nome que já não é chamado, uma parte que parece ter se calado, lembre-se, o pastor já saiu, a estrada já foi iniciada, e não importa o quanto você se afastou, ele ainda sabe o seu nome. Ele ainda acredita que vale a pena levar você de volta nos ombros, sem cobrança, sem pressa, sem nenhuma vergonha, porque o amor tem memória, Deus tem memória, Deus não perde nenhum de nós. Mais uma vez, eu convido você para rezar comigo. Senhor Jesus, hoje eu não tenho forças para me encontrar sozinho. Estou nesse lugar estranho, onde tudo segue e eu fiquei. Eu tento sorrir, eu tento disfarçar, mas eu já não me reconheço. A minha alma está cansada de tentar acompanhar o ritmo da vida. Mas hoje, ao te escutar, eu me lembro. Você não me esqueceu, você me busca, e mesmo quando eu me conformei em estar perdido, você ainda acreditava em mim. Então venha, Senhor, venha ao meu encontro, me carrega no teu amor, cura a minha ausência e me devolva o sentido de existir, de pertencer, de ser amado, que esse dia seja o início de um retorno que eu não consegui fazer sozinho. E mais uma vez, a tua bênção, para que na volta e na força da tua memória eu encontre paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durante a reflexão de hoje, eu falei da memória, de que ter memória é ter história, é não perder rostos, é não deixar que as pessoas se percam no meio de tantas lembranças e de tantas experiências da vida. Deus tem memória, por isso Ele não perde cada um de nós. Então hoje eu faço um desafio para você. Envie esta mensagem, esta oração, para as pessoas que vierem à sua memória. Elas saberão que de alguma forma você não as perdeu. Mas não envie em grupos de WhatsApp não, envie individualmente. É uma forma silenciosa e também verdadeira de dizer que elas continuam tendo rosto para você e que mesmo na distância, você continua amando e conservando cada uma delas na parte mais sagrada da sua alma, onde o amor habita e se torna memória. Que Deus abençoe o seu dia, paz e até a noite, se Deus quiser. Um abraço para você. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.